Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Quem vos fala é a professora Gisleide, de Língua Portuguesa. Na nossa aula de gramática de hoje, revisaremos o nosso primeiro capítulo, envolvendo a linguagem e a produção de sentidos e a variação e o preconceito linguístico. Vejamos, primeiro, o que são linguagem. Linguagem é a representação da fala e da escrita. Tradicionalmente, dizemos que a linguagem ela pode se manifestar de duas maneiras: de forma não verbal e forma verbal. Mas também, hoje conheceremos a linguagem mista. Vejamos, a linguagem verbal utiliza palavras escritas ou faladas. Pode ser um recado, uma letra de música, uma conversa por telefone, por exemplo. Vejamos aqui nessa frase: não fume. Agora, veremos a linguagem não verbal. Na linguagem não verbal, utiliza-se imagens, sons, sinais de trânsito, desenhos, cores, placas de sinalização, gestos e mímicas. Veja o exemplo. Esta gravura fala que não se pode fumar neste local, proibido fumar neste local. Já a linguagem mista é a junção da linguagem verbal e a não verbal, ou seja, pode ter gravuras e a escrita ao mesmo tempo. Agora, falaremos um pouquinho sobre variedades linguísticas. A variação linguística é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudanças de seus elementos. Elas podem estar interligadas ao vocabulário, à pronúncia, à morfologia e à sintaxe. A variação linguística surgiu em meados da década de 60 do século XX. Há diversos tipos de variações. Pode ser geográfica, histórica, social ou situacional. Vejamos alguns exemplos. Elas são divididas em regionalismo, estrangeirismo, neologismo, arcaísmo, jargão e gírias. Vamos entender cada uma delas. O regionalismo é o conjunto das particularidades linguísticas de uma determinada região geográfica, decorrente da cultura de lá. Vejamos o exemplo. Oxente, tu não foi não? É uma linguagem nítida daqui do Nordeste. Nós temos também algumas linguagens. O abestado, por exemplo, é uma pessoa boba, tola. Amarrado quer dizer que a pessoa é mesquinha, mão de vaca. Agora falaremos um pouquinho sobre o estrangeirismo. Corresponde a um vício de linguagem que inclui palavras de outro idioma. Por exemplo, link, fast food, lingerie. Agora falaremos um pouquinho sobre o neologismo. O neologismo é um fenômeno linguístico que consiste na criação de uma palavra ou expressão nova. Por exemplo, piscineiro, morangada, chicleteiro, cerejada. Agora falaremos sobre o arcaísmo, que é o modo de falar ou escrever antiquado, antigo que já caiu em desuso. Por exemplo,
Aposentos, que quer dizer quarto. Vossa mercê, que é você. Assunar, que é juntar. Agora, veremos um pouquinho sobre o jargão. O jargão está relacionado ao profissionalismo, caracterizando um linguajar técnico, muito utilizado por médicos, advogados, profissionais da área da informática. Por exemplo, foca quer dizer um jornalista recém-formado. Cabeça quer dizer chamada para a matéria. E por último, falaremos sobre gírias. O que são gírias? É uma das variedades que uma língua pode apresentar. Quase sempre é criada por um grupo social. Exemplo, os surfistas, os rappers, os funkeiros, os grafiteiros, os jovens em geral. Gostam muito de gírias. Vejamos alguns exemplos. Mina, X9, mano, brother, galerinha. E por último, falaremos um pouquinho sobre o preconceito linguístico. O que vinha a ser preconceito linguístico? É uma forma de discriminação social que consiste em julgar o indivíduo pela forma que ele se comunica oralmente, ou seja, por escrito. O preconceito linguístico existe de região para região. Por exemplo, tangerina é a mesma mexerica. O aipim é a mesma macaxeira. Chup-chup é o din-din que conhecemos. Agora, meninos, é com vocês. Quero que vocês estudem, prestem muita atenção, porque para poder fazer a atividade. A atividade eu quero que vocês façam no caderno, tá certo? Vou postar no grupo. Então, beijos, por hoje é só e até a próxima.